A primeira coisa que me lembro daquela noite não é o sangue, mas o cheiro. Era um aroma doce, enjoativo, de jasmins que minha vizinha, a senhora Eleanor, cultivava obsessivamente em sua estufa de vidro. Depois veio o silêncio. Um silêncio que não combinava com a vizinhança barulhenta de Silver Falls, onde o som do mar, ao longe, costuma ser acompanhado pelo ruído constante de carros. Eu estava no meu apartamento, terminando de revisar um contrato imobiliário insuportavelmente chato, quando o grito rasgou a noite. Não foi um grito de susto comum. Foi um grito de fim de mundo. Um som gutural que você sabe, instintivamente, que muda a trajetória da sua vida para sempre. Corri para a janela, minhas mãos suando contra o parapeito de alumínio frio. A rua estava deserta, mergulhada em uma penumbra alaranjada. Mas a porta da casa da senhora Eleanor estava escancarada, batendo suavemente contra o batente com a brisa noturna. Uma luz pálida vinha de dentro, projetando sombras alongadas na calçada de pedras portuguesas. Eu deveria ter pegado o telefone. Eu deveria ter discado 190, mas a curiosidade me empurrou para fora. Desci as escadas correndo, o coração batendo uma marcha fúnebre contra as minhas costelas. Quando atravessei a soleira da porta dela, o cheiro de jasmins foi substituído por algo metálico e quente. O corredor estava escuro, mas a luz da cozinha iluminava o corpo da senhora Eleanor de forma teatral. Ela estava caída no chão, os olhos arregalados, fixos num ponto invisível no teto. No peito dela, exatamente sobre o coração, havia um corte profundo, limpo, de uma precisão que me fez perder o fôlego. Não parecia o trabalho de um amador enfurecido. Parecia cirúrgico, calculado por alguém que conhecia cada milímetro da anatomia humana. Aos pés dela repousava uma única pétala de rosa branca, perfeitamente limpa, contrastando de forma horrorosa com a poça escarlate que avançava pelo tapete. Tava com nojo, me sentindo paralisada. O tempo parecia ter se tornado elástico. E foi então que eu ouvi um ruído suave vindo do andar de cima. Um ranger lento de madeira, como se alguém estivesse testando o peso do próprio corpo para não fazer barulho. O assassino ainda estava na casa. Ele estava lá em cima, talvez me observando através das frestas do corrimão, respirando o mesmo ar carregado de morte que eu. O pânico foi substituído por uma adrenalina fria. Eu sabia que se ficasse ali, seria a próxima. Recuei milímetro por milímetro para o corredor escuro, meus passos fazendo um eco ensurdecedor dentro do meu próprio crânio. Consegui sair da casa e voltar para o meu apartamento sem ser vista, subindo as escadas em um transe de puro terror. Quando a polícia chegou, eu estava sentada na minha poltrona, o contrato amassado entre os dedos, tremendo. Tornei-me a testemunha principal, a vizinha solícita que ouviu o grito, mas eu guardava um segredo. Eu sabia que o assassino tinha me visto. Os dias que se seguiram foram um borrão sufocante de luzes brancas e salas de interrogatório sem janelas. O detetive encarregado do caso, um homem chamado Miller, tinha olhos como se fosse de um gavião, com aquela cor azul meio acinzentada e um sorriso que nunca chegava aos lábios. Ele parecia ter um interesse especial em cada hesitação da minha fala. Você tem certeza de que não viu ninguém sair, Verônica? Ele perguntava, inclinando-se sobre a mesa de metal, até que eu pudesse sentir o cheiro de café amargo em seu hálito. Eu negava, mantendo a mentira de que só cheguei após o silêncio total, o medo de admitir que eu estivera dentro da casa, no momento em que o assassino ainda estava lá em cima, me corroía. Mas a desconfiança que Miller emanava era um aviso claro. Um mistério só se tornava mais perturbador. A autópsia revelou que Eleanor vinha sendo envenenada lentamente, há semanas, com uma substância rara. A facada fora apenas o golpe final. E a pétala de rosa era de uma espécie geneticamente modificada para manter sua brancura eterna. Era uma assinatura ritualística. Foi então que as mensagens começaram. O primeiro bilhete apareceu sob minha porta numa segunda-feira chuvosa. Você estava lá. Eu vi o brilho nos seus olhos quando viu o sangue dela. A próxima rosa será para você. Atenção, tornou-se minha única companhia. Eu não dormia. Eu não comia. Sentia olhos em mim em cada esquina. O drama atingiu o ápice quando um segundo corpo foi encontrado no parque da cidade. O Sr. Henderson,
O carteiro da rua. O mesmo corte preciso no peito e na mão dele, uma pétala de rosa branca. A cidade entrou em histeria coletiva. O detetive Miller me chamou para o seu escritório em uma tarde abafada. Ele jogou uma pasta sobre a mesa com uma força desnecessária. Temos um problema, Verônica. Ou melhor, você tem um problema. Ele abriu a pasta e me mostrou uma cópia do testamento, atualizado da senhora Eleanor. Ela mudou tudo 2 dias antes de sua morte. Deixou a casa, a estufa e uma fortuna em dinheiro para você. O que uma advogada faria para herdar uma fortuna de uma vizinha solitária? O chão pareceu desaparecer. Eu não fazia a mínima ideia sobre o testamento. Para o mundo, eu era agora a suspeita perfeita. Uma mulher solteira com conhecimentos jurídicos, que subitamente se tornara rica. A pressão começou a me quebrar. Comecei a ter lapsos de memória e a acordar com as mãos sujas de terra, sem saber se eram apenas pesadelos ou se eu estava perdendo o controle. O jogo de gato e rato com Miller tornou-se uma guerra. Ele aparecia na minha porta em horários estranhos, apenas para checar, mas seus olhos vasculhavam cada canto da minha sala em busca de uma prova que me condenasse. Eu precisava de respostas que a polícia não queria encontrar. Decidi que, naquela noite, eu voltaria para o lugar onde tudo começou. Voltei à casa da senhora Eleanor sob uma tempestade que lavava as ruas de Silver Falls. Entrei pela estufa, o cheiro de jasmins mortos e terra seca era sufocante. No quarto principal, atrás de um quadro, encontrei um cofre de parede. A senha era óbvia, o ano em que ela se mudou para os Estados Unidos. Dentro, havia um diário de capa de couro e uma fotografia amarelada. Na foto, uma Eleanor jovem sorria ao lado de um homem fardado, um oficial com um olhar severo que eu reconheci imediatamente. Era o pai, do detetive Miller. As páginas do diário contavam uma história de traição e extorsão. Eleanor fora amante do pai do detetive e possuía provas de um esquema de corrupção que financiou a carreira do filho. Miller não estava investigando os assassinatos. Ele era o assassino. Ele matara Eleanor para silenciá-la e matar o carteiro, porque ele interceptara uma das cartas de chantagem. Ele pretendia me usar como bode expiatório final. A herdeira gananciosa, que seria encontrada morta por remorso. Eu estava com o diário contra o peito quando a luz de uma lanterna cortou a escuridão. Miller estava parado na porta, a arma em punho. Você é persistente, Verônica. Eu realmente admirei isso em você, mas a curiosidade é um defeito fatal. O confronto foi um borrão de puro pânico. Joguei o diário, pesado, em sua direção e me lancei pela janela aberta para o telhado da garagem. Senti meu tornozelo estalar no impacto, mas a adrenalina me fez correr, sob disparos que perfuravam a madeira ao meu redor. Desci para a rua e dirigi como nunca na vida. Não fui para a delegacia local, fui direto para a corregedoria em Chicago. Cheguei lá ao amanhecer, encharcada e exausta, mas com a verdade documentada. Miller foi preso horas depois, ainda tentando limpar a cena do crime. A investigação revelou o veneno em sua posse, e a arma que correspondia às marcas nos corpos. A justiça foi feita, mas a paz nunca mais voltou. Vendi tudo o que herdei e fugi para longe. Hoje, moro em Ravens Hollow, uma cidadezinha pacata no Reino Unido, onde a névoa cobre as montanhas e ninguém conhece o meu nome original. Trabalho em uma biblioteca pequena, longe de tribunais e contratos, mas a paranoia torna-se minha sombra permanente. Toda vez que vejo uma rosa branca em uma vitrine ou sinto o cheiro doce de jasmins em uma noite quente, eu travo. Eu sobrevivi ao assassino da rosa, mas uma parte de mim ainda está naquela casa escura, em Silver Falls, ouvindo o ranger da madeira no andar de cima. Em Ravens Hollow, as pessoas acham que sou apenas uma estrangeira silenciosa, mas elas não sabem que eu verifico o chão por baixo da minha porta todas as manhãs, porque, no fundo, eu sei que o mal não morre. Ele apenas espera a próxima estação para florescer.